It's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year or so, it's so simple to see, but it's been a long time now since I've seen you smile. Ancestralidade é o exercício da doação universal, é a nossa possibilidade de doação universal. E não há, na minha opinião, contemporaneidade sem ancestralidade. Não podemos perder nossa memória mais antiga, a nossa memória mais remota. É o que nos garante a continuação de uma possível contemporaneidade e a construção de um possível futuro. Então, nós devemos dizer sempre que o teatro é filho da história, não é filho da ideologia. São reflexões em cima desse conceito que a gente vem perseguindo de arte pública. E uma ideia de que o que nós estamos falando é uma novidade. A arte pública é novidade nesse mundo onde nós vivemos. Mas também é uma coisa muito antiga, porque a doação universal, a arte, ela nasce pública, ela é de natureza pública. Não existe arte privada. Existem sistemas que privatizam formas de produção afetiva do ser humano, formas de produção criativa do ser humano, e coloca essa produção no mercado. Mas nós sabemos que é possível vender tudo no mercado. É possível vender a mãe, vender o pai, vender a alma. Se vende tudo, se vende tudo. Então, por que nós não iríamos vender a nossa capacidade criadora? Well, it's been a long time since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time. But it's been a long time since I've seen you smile. O que a gente traz de novidade, eu acho que é a inversão desse pensamento, e talvez isso explique melhor tudo isso que nós estamos aqui agora. Vamos brincar. O tempo que a gente teve não foi de ensaiar, não foi de fazer oficina, não foi de nada, foi de estarmos juntos, brincando. Une fois. All I want is the best for our lives, my dear, and you know my wishes are sincere. What's to say for the days I cannot bear? A Sunday smile we wait for
nossa luta é a luta simbólica e política. Nossa luta é a luta de produção de símbolos e de perturbação política dessa ordem, que é a ordem de Penteu. Porque eu aprendi trabalhando com os esquizofrênicos no Engenho de Dentro, e aprendi com a doutora Anise que a mitologia é base da nossa expressão. Eu acho que a experiência de todo mundo confirma isso. Os relatos feitos aqui, todos confirmam isso. Então todas as nossas narrativas, os nossos personagens são mitológicos de alguma forma, remetem a essa cultura ancestral. We burn to the ground, left of you to admire. Just reach for the sky, reach the church of white. Não podemos vender o que temos de melhor para dar. Esse é o outro lado da questão. Essa não é uma ideia nova da humanidade, entende? Não é uma ideia absurda da humanidade. Essa é uma ideia que existe há muito tempo. E essa discussão é permanente dentro dos seres humanos, embora não venha com tanta frequência até ao nosso pensamento, nossos filósofos talvez não falam disso tão bem. Mas é tão forte essa ideia que existe uma palavra grega antiga para definir isso, que é anargirismo, os anárgiros. Anárgiro significa sem dinheiro. Ana e giros, que significa dinheiro. Mais ou menos assim é a tradução. Anárgiros são aquelas pessoas que não trabalham por dinheiro. Mas essas pessoas não são de maneira nenhuma exemplares. E não devem ser apontadas, não devem ser valorizadas, não devem ser nada. Porque se você falar assim, não trabalho por dinheiro, todo mundo fala, é louco, é louco, é louco, é louco. Então, o anárgiro pode ser sinônimo de loucura, pode ser sinônimo de falta de qualquer pensamento honesto, sério a respeito do ser humano. No entanto, o anargirismo é uma coisa que existe, tanto que tem uma palavra desde a Grécia Antiga para definir essa possibilidade. O teatro de rua rompe, quer dizer, recupera essa tradição, né? Volta para o lugar onde sempre esteve e vai trabalhar com a produção simbólica, mitológica, e dionizar, e dançar furiosamente até derrubar os prédios públicos, o que vai perturbar a sanidade mental. Dionísio é o deus da loucura, não tem nenhuma coincidência acontecendo aqui, é o deus do teatro. In Leon, I heard your fates falling, your trial and my corrections made. You had all the bears of Marlowe's sword. You had all the bears Um grande exemplo que nós temos na nossa civilização cristã ocidental, claro, vindo da antiguidade, como os santos todos vieram. Mas os maiores anárgiros da história que nós conhecemos são dois santos, Cosme e Damião. Se você quer fazer milagre, chame um santo de fora. Olha quantos santos de fora tem aqui. Eles eram anárgiros. E para vocês verem como é difícil, eles foram extremamente perseguidos porque eram anárgicos. Foram perseguidos porque eram médicos e se recusavam a cobrar pelo seu serviço. Eles foram perseguidos por Roma e foram perseguidos pela igreja, porque eles atrapalhavam os sacerdotes e atrapalhavam o comércio que se fazia com a saúde pública. No, I was not there on the church stairs, the wind in my hair fled through night air. No, I was not there on the church stairs, the wind in my hair fled through night air. We are once here,
nossa cabeça e nos faça acreditar que nós somos só de um jeito e não poderemos jamais ser de outro jeito. É mostrar às pessoas que aquilo não é natural. É normal porque acontece muito, por exemplo, a exploração do trabalho. É normal porque acontece. E as pessoas estão acostumadas, então elas acham que é assim porque é. Mas não é natural. Posso falar? Fala seu nome e dá o recado. Meu nome é Isaac. Eu vejo tudo isso que a gente vê na televisão, todos esses anos, essas coisas todas. Acho que a gente está já de saco cheio. O que essa peça fez já mostrou claro o que tem que partir de nós, cara. Porque assim, a gente vê o Brasil tá crescendo e a gente não tá crescendo, velho. Isso é luta política, é corpo a corpo, a gente tem que crescer mais, vamos continuar crescendo em nome da saúde comunitária. É uma coisa que precisa ser controlada, porque pode levar a total anarquia. Em vez de anarquia, nós vamos para uma anarquia. Porque se você começar a trabalhar teu impulso generoso, você pode parar de querer as coisas, pode acabar com a propriedade privada, você pode acabar com tudo que mantém essa sociedade organizada dessa maneira. E que quanto melhor a gente organizar, quanto mais a gente dançar, celebrar, parece que é por aí, e a gente tem condições de trabalhar politicamente no Brasil todo. Olha quantas comunidades estão representadas aqui. É importante que tivesse mais dessas efervescências culturais pipocando em outras praças, para que a gente conseguisse conscientizar ainda mais um número maior de pessoas para entender que é verdade. Ou a gente muda, ou ninguém vai mudar porra nenhuma pela gente. Porque na verdade a gente fica esperando do outro e muitas vezes a gente não faz por nós mesmos. E político nenhum, como a gente já viu, vai fazer pela gente. Porque tem um bando de canalhocrata lá em cima, esperando o quê? O voto, só que no final das contas não resolvem porra nenhuma. Democracia é pra quem e pra quê, né? A plague in the workhouse, a plague on the poor. Now I'll beat on my drum till I'm dead. Yesterday a fever, tomorrow St. Peter. I'll beat on my drum until then. What melody will lead my lover from his bed? What melody will see him in my arms again? Set fire to foundation and burn out the station. You'll never get nothing of mine. The pane of my window will flicker and billow. I won't leave a stitching behind. But what melody will lead my lover from his bed? What melody will see him in my arms again? Cada de nós, cidadãos particulares, somos capazes de produzir coisas que não são feitas exclusivamente para nós. E essa é uma questão capital, essencial para nós que fazemos teatro. Se entendemos o teatro também como obra pública, feita por particulares para todos. O teatro não nasceu numa casa de espetáculo. Não é a casa de espetáculo que inventou o teatro. Não é a dramaturgia que inventou o teatro. O que inventou o teatro é a possibilidade de doação de um ser humano diante de outro. O teatro nasce dos rituais, das festas, da possibilidade histriônica de cada um de nós. Antes de existir casas de espetáculos, antes de existir auditórios, coliseus, antes de existir dramas, dramaturgias e espetáculos, existia essa possibilidade humana de você estar se oferecendo em espaço público de uma maneira que interesse a todos. Um chamado muito forte de doação.
sing of the walls of the well and the houses at the top of the hill. I'll sing of the bottles of wine that we left on our old windowsill. I'll sing of the years you'll spend getting sadder and older, oh love. Nós já estamos tendo aí um conceito também de cidadania de primeira classe. O que é você ter responsabilidades coletivas e o que é você ter responsabilidades individuais. O que é você ser responsável pela sua sobrevivência, pelas suas coisas, pelo seu sucesso pessoal, mas o que é também você ser responsável pelo bem-estar da comunidade onde a gente vive. Eu volto a dizer, nós somos a possibilidade de saúde comunitária do país. Nós somos a possibilidade, porque saúde é identidade. Se o nosso povo não tem identidade, se ele não sabe quem é o povo brasileiro, e saber o povo brasileiro não é fácil. Não é fácil. Para você entender o povo brasileiro, tem que rebolar. A dramaturgia para esse novo espetáculo vai partir de zero. E eu já chorei muito em cima do Shakespeare, pedi desculpas para ele. Entende? Eu falei, mas eu vou ter de deixar de lado um pouco até eu saber o que eu posso levar do mundo velho que não contamine o mundo novo. E eu abandonei totalmente uma ideia de dramaturgia conforme nós no Ocidente conhecemos. E olha que eu adoro dramaturgia. Eu, como dramaturgo, eu crio uma estrutura para mostrar uma história. Like an ancient day, and I'm on trial. Let them seize away. This once was an island, and I could not stay, for I believe them left for the lights always in season. Eu já penso num espaço, em atores, eu já penso em tudo, eu tenho uma encenação. Agora, o que é a dramaturgia da encenação? Como é que eu vou pegar essa história, pegar esse texto, essa estrutura de dramaturgia de texto e vou criar uma dramaturgia para fazer com esses 6 atores apresentar na rua um público que é passante, que eu tenho que prender logo, senão eles pegam e vão embora. Como é? Aí é outra dramaturgia. Impossible night in a crowd of homesick, fully grown children. You leave the lights, your family may not wait, sir. Keep on breathing up and through the day they find us kneeling. Let them think what they may, for they've good reason left for the lights always in season. Qual é a dramaturgia para esse mundo que nós queremos construir? Entende? O que nós vamos levar do mundo antigo, entende? Para o mundo novo? Será que temos que levar alguma coisa? A dramaturgia grega é uma dramaturgia pública. Ela atingia a todos e discutia o problema daquela comunidade. Então, todos iam ao teatro. O teatro, a cidade tinha 30, 40 mil habitantes e o teatro cabia 15 mil pessoas. Então, era um momento em aberto. E quando você começa a estudar essa dramaturgia, você vai vendo que ela é uma dramaturgia de espaços abertos. Uptown the streets in a calming way, and outside as warm as
a bed with a maid, and I find it's all the waves and rays that makes the days go on this way. E a praça, é o coração do povo, né? Logicamente você vai estar naquele lugar fazendo um espetáculo e sabendo o que pode ser aproveitado em benefício da linguagem, do que aquele espetáculo quer dizer e o que deve ser colocado de lado. E logicamente toda aquela nossa visão de teatro não foi caindo por terra. Ainda assim, eu não posso pegar a tragédia grega e dizer que a tragédia grega é o nosso modelo de dramaturgia, porque é arte pública. Entende? Então, tem que tomar cuidado. Não posso dizer também que os autos medievais sejam um exemplo de dramaturgia, embora sejam obra pública também. O auto era uma forma da comunidade discutir algum tipo de problema que estava afligindo eles naquele momento. I heard the sad sound of words spoken from the beak of a wise old bird. Uptown with the streets are kept afloat. High ground never leaves me alone. As pessoas falam, a gente chega da formação da roda. E eu acho que São Paulo é um dos lugares que tem a formação de roda é mais difícil. Pelo que eu ouvi as pessoas falando, né? Eu fico pensando, né, como a gente fazer a leitura dessa cidade, porque a gente não tem jeito. Por mais que a gente queira pensar num teatro independente da cidade, a gente mora aqui. A gente tem que pensar num teatro que vá para as ruas daqui. Que aqui também tem uma característica que é centro e outra característica que é a periferia. Se você for tentar entender os tempos de hoje pela dramaturgia, você não consegue entender. Ou você tentar uma dramaturgia que consiga consubstanciar o que nós somos hoje, você também não consegue. Está tudo em aberto. Está tudo em questão. He means well, saying I've got stories of wine superb, and of course my childhood forks and knives, and then a hospital bed where I turned my life over and over again. Amor! Brincadeira. Movimento. Tradição. Cultura. Oralidade. Amizade, roda, Acolhimento. criagem, Delícia. família, Conhecer. Palhaço. Transmitir. Troca. Transgredir. desordem, Direção. Olhos. Liberdade. Abraçada sobre nós. envolvimento, Aprendizado. Voar. Dupla face. agora para puxar o saco, escampo, Mas em qualquer lugar da cidade de São Paulo é muito caótico, é muito barulho, é muita gritaria, muito carro passando com som alto. Na periferia você vai, aquele carro passando com aquele som alto, atrapalha o espetáculo. Aí eu fico pensando, como que a gente pensa um espetáculo que interesse para a pessoa parar o que ela está fazendo para assistir a gente? se você descobrir, você me fala que eu... Time travels to know your secret and Berlin.
dramaturgia é como eu conto essa história em imagens. Como eu conto essa história através de ações. Aí eu, como dramaturgo, devo fazer isso. Quais são as armas que eu tenho? O uso da luz, de preferência fazer à tarde, porque a praça seria melhor ser feita à tarde. Se é feito à noite, como é que você vai usar essa luz? Como é que você vai instalar essa luz? Problema do bêbado. Qual é o problema do bêbado? Como é que você vai? O cara entra e dá uma girada cantando e dançando. Ele pode intervir no que a peça está sendo mostrada, mas a gente procura integrá-lo naquele negócio e até colocar fora. Você, às vezes a desconstrução tem que ser constante, porque por mais que a gente sabe muito bem que depois que você está num grupo, numa cena, e nós, artistas, atores, muitas vezes achamos que já estamos com uma coisa pronta. Então parece que todos os personagens começam a ser quase do mesmo jeito, você começa a usar o seu corpo da mesma forma, os elementos da mesma forma. Aquilo que é importante é que a gente se desmanche sempre, construa sempre, para estar construindo sempre de acordo com aquilo que é o coletivo, que é a ideia que está gerando em volta, né? E a música, ela serve como subsídio também para o ator, não só de identidade para o público, dele entender a função do espetáculo. A música, ela preenche uma mudança de cena, você quer explicar, né? Você rompeu ali a dramaturgia e está fazendo uma mudança de cena. Você entra com a música, com todo o contexto, ela não deixa o público perder o entendimento da peça. Daqui a pouco entrou outra cena e a música faz essa ligação. E para o próprio ator também, né? Ele precisa de subsídios para ele aprofundar naquele trabalho, naquele personagem que ele está ali interpretando. Então a música, ela é muito importante para nós em cena. Eu quero para o teatro a chegada da luz de cima sempre. Quando os de cima chegarem ao teatro, tudo estará resolvido. Os de cima são aqueles que nunca viram antes, fotografam e nada. Existem milhões de pessoas que nunca viram teatro, mas não sabem mesmo quando vem. E como intervir numa sociedade que é amorosa, que é violenta, que é justa para alguns, injusta para muitos, e que está passando por uma prova de transformação muito grande. Como fazer essa leitura? And the fall from you is a long way down. I found a better way out. O grande problema do dramaturgo é a formação do dramaturgo. É você ter alguma coisa para falar. Eu tenho um pensamento para expor. Eu posso estar falando sobre o tema mais maravilhoso, o assunto mais maravilhoso e não ter um pensamento. Well, it's been a long time since I've seen you smile. Gambled away my fright till the morning light. É necessário uma ética nova para produzir uma estética nova. Se você não tiver uma reflexão sobre a sua forma de comportamento, sobre a sua maneira de se relacionar com o outro, sobre o seu olhar sobre aquela pessoa que está ali, pode ser o cachorro, o menino cheirando colo, o mendigo, o homem que vive na rua, o executivo que parou para te ver, a dona de casa segurando a sacola, a mocinha que está lá, o sem vergonha ficar encostado atrás da mocinha só para encostar nela. E se você não tiver uma relação com esse mundo todo, você não tiver uma percepção de que mundo que é aquele que está ali, entende? Você pode estar levando a ética e a estética de um pensamento
de uma classe social diferente, homogênea, diferente daquela heterogeneidade que está ali. A dramaturgia, a arte que a gente faz, e a dramaturgia é parte disso, é uma das partes, como é que a gente faz para dialogar com isso, para denunciar as mazelas do mundo, como dizia Paulo Freire, e anunciar esse mundo novo? Como fazer essa leitura? Como captar? Como ser antena? Como captar os ruídos do mundo, desse caos, e a gente ser capaz de anunciar algo que está por vir. Me parece que ao observar o que está rolando no mundo, ao que está acontecendo nas praças, nas ruas, na cidade, nas casas, né, nos territórios urbanos e rurais desse país e do mundo, a gente daí extrair esse guião que é a arte. A gente faz parte de um grupo de luta por moradia. Nós ficamos acampados aqui na São João há mais ou menos 2 meses. E o nosso prefeito aí, eles estão recorrendo, tá fazendo assim, tá recorrendo ainda pra ver o que eles vão fazer pela gente. A gente tem direito sim de lutar, de reivindicar, não ficar de braço cruzado em casa, vendo tudo acontecer e não dar nenhuma opinião, porque nós somos brasileiros e temos nossos direitos sim. E eu acho que o nosso governante deveria investir mais na área da educação, mais na área de, eu acho que, digamos, de habitação também, moradia no centro de São Paulo também, porque nós também temos o direito de morar no centro e somos cidadãos. Então, é isso que eu tenho pra falar, e quem não luta tá morto. Em arte não existe inocência. É tudo intencional e racional. E como é que você, intencional e racionalmente, é estética? Como é que você desenvolve uma estética para emocionar as pessoas, para assombrar as pessoas, para fazer as pessoas chorarem? Então, a questão da linguagem é crucial. Cada um vai desenvolver a sua, não há dúvida. E eu acho que tem que ser assim mesmo, e é muito bom. Mas cada um tem que pensar de que maneira nós estamos nos relacionando com o público que está na nossa frente. Mas esse artista que vocês viram aí do filme que aconteceu aqui no Brasil, eles eram tratados assim, por essa crítica pessoal que é extremamente importante e que nos anos 40, com a vinda dos europeus, criam um teatro moderno brasileiro. Mas eles não olham para o artista popular, não olham para o público, porque a partir do momento que ele olha para o artista popular, ele também não olha para o público. Se olhasse para o público e falava, ó, está todo dado até dessa gente, eles fazem 3 sessões por dia, tá, de revista, com 1.500 lugares e lota, ou seja, o Brasil não conhece o Brasil, não olha para o Brasil. O fundamental é se a gente consegue se comunicar, se a gente consegue perceber o que a humanidade está passando de importante e o que vem por aí. Né? Se a gente é capaz de sentir esse ruído, se é capaz de sentir aquilo que não está legal. E por que não está legal?
Ser capaz de sentir por que as pessoas estão adoecendo muito. Se a gente é capaz de sentir porque as pessoas não estão se entendendo muito. Por que elas sofrem tanto? Por que há tanta angústia? Eu já estou de saco cheio, eu sou estudante. Eu sei como que é você ir no hospital público e não tem ninguém para atender você. E você tem que pagar do seu bolso, enriquecer os empresários que é dono de hospital particular, que o convênio, o dinheiro que a gente podia colocar uma carne na mesa, a gente tem que pagar o convênio e a gente fica levando isso com a barriga até quando, pô? Por que tem gente ganhando dinheiro em cima dessas angústias, em nome da religião, em nome de Deus? Por que a nossa arte não é capaz de ver e as igrejas são capazes de ver? Porque isso é uma maneira também de enxergar, de olhar, a fraqueza desse povo, aí vamos ganhar dinheiro em cima. E a gente que defende que não devemos ganhar dinheiro em cima da desgraça alheia, a gente não é capaz de criar uma arte que reverta esse processo. Teatro é a arte mais humana. É sempre sobre o homem para outros homens. Você esqueceu disso tudo. Por que eu quero fazer teatro? Por que eu quero fazer teatro de rua? Por que eu quero fazer teatro popular? No subconsciente ou no consciente, porque eu quero colaborar com a transformação social nessa porra desse país. E qual é a minha arma? Minha arma é o teatro. É o teatro inteligível, bem feito, agradável e com conteúdo. A gente ia discutir isso no meio da rua com o povo. Era um poema do Brecht do menino que escolhi, ia ler na rua e eu ficava espantado. Pô, tu vai ler esse negócio? Tu tá entendendo essa porra? Não, eu vou ler, gostei, é bom demais esse negócio. Então vamos pra lá. E ia discutir isso na rua com a população, né? E é importante que a gente coloque questões, não solucione porra nenhuma. Se coloque questões. E isso foi, esse processo é talvez uma grande dramaturgia, porque a dramaturgia que vai se refazendo no tempo, no espaço, na história da cidade, do bairro, do lugar onde você está. Dizem que o dramaturgo de melodrama que tem um encontro, um choque assim, é como um guarda de trânsito que está lá para provocar acidente. Eu falo, vem pra quebrar, entendeu? Por isso que eu acho que quanto maior o nível de consciência política que nós tivermos a respeito da nossa prática, quanto mais nós tivermos a importância disso, quanto mais nós nos colocarmos como vetores importantes de transformação do mundo em que nós vivemos, melhor nós saberemos desenvolver linguagem para chegar no cidadão que está à nossa frente, que é, afinal de contas, o único motivo de nós estarmos vivos ali, como eu falei ali no meio. Tudo que eu faço para o outro. E isso tem que ser um ato generoso. Não pode ser tudo que eu faço para que vocês me admirem. É outra história. É outra história, é o reino do narciso enlouquecido, é o reino do indivíduo. Não, tudo que eu faço para o outro. Para quem não me conhece, eu sou o Rune Queen,
sou da etnia do povo Runicuí, moro no estado do Acre. Sou representante de 13.200 e poucos Runicuí no estado do Acre. Estamos aqui acompanhando esse momento, também vendo a forma de como a gente pode expandir uma cultura viva como a gente tem. E também estamos aqui vendo a forma do teatro, como que também protege a natureza, porque a gente está sendo afetado. Enquanto o governo não está olhando para os povos indígenas, dentro da educação, dentro da saúde, até mesmo a demarcação da terra. Hoje a gente está sendo preocupado por a determinação de uma demarcação de uma terra indígena, ela tem que passar pela Secretaria do Ministro de Minas e Energia. Então a gente está muito preocupado com isso. Em cima disso a gente estamos aqui para se traçar e mostrar uma conjuntura junto, para lutar junto com essa floresta viva, manter ela sempre da forma que ela antes era passada e hoje não se encontra da forma que ela é. Obrigado. Então a gente tem que começar a ver em que pé nós estamos. O que é que nós estamos vendo, o que é que nós estamos enxergando dessa história e nossa arte surgir aí. Surgir nesse processo. Senão a gente cai na história de começar a falar, a contar histórias que foram contadas e recontadas muitas vezes e que está deixando a nossa história para trás. Está deixando de ver, enxergar e denunciar aquilo que está impedindo da gente fazer história. Histórias consistentes, histórias que vão estruturando uma nova história para o amigo. Então não basta denunciar, não basta estar discutindo as angústias, os problemas, mas a gente tem que fazer esse esforço nessa arte popular, conversando com o povo, aprendendo com ele a fazer essa dramaturgia, aprendendo com ele a brincar de pensar, aprendendo com ele a filosofar e a descobrir quais são as saídas para o mundo que a gente está vivendo. Aqui na rua nós tá dormindo, chega um caminhão de água aí, ó, jogando água para cima de todo mundo aí, ó. Ninguém pode dormir mais aqui, entendeu? Meu nome é José Carlos, obrigado. Na verdade, nós não temos local de cultura mais do bairro. Você vai na cidade, lá no centro, nos bairros ricos, todo dia aparece casa de cultura nova, com muito dinheiro. E nos bairros pobres, nada. Não tem nada. Eu sonho com um dia que eu vou poder andar aqui no centro e ter várias opções como essa, porque hoje São Paulo é uma cidade proibida. Nenhum de nós quer ficar rico com o teatro. Muito menos o teatro que nós fazemos. Mas nenhum de nós quer morrer de fome porque faz isso. Então, ao lado desse conceito da doação universal e do que significa fazer um teatro de rua, fazer com que a arte se torne definitivamente pública, como nós fazemos, nós temos que pensar nossas maneiras de resistência e sobrevivência. Mais uma vez aqui, o Ficas, que é o centro comunitário que está ali, é um prédio que ficou mais de 20 anos abandonado. Os trabalhadores da cultura se juntaram, os jovens, as crianças desse bairro se juntaram para erguer com recursos próprios aquele espaço cultural que proporciona espaços como esse de hoje aqui. Não tem como ficar parado aqui. Nós estamos na resistência dele. Se você não produzir ofensiva nesse momento de resistência, a tendência é de finir. É possível construir uma política para as artes públicas num mundo que está caindo aos pedaços, num mundo em que a própria vida virou mercadoria. E se não é possível, ainda que a gente não deixe de brigar por ela, penso que tem uma tarefa maior ainda, que é uma mudança de mentalidade para a construção de um novo mundo. Ver nesse mundo essas possibilidades que estão diversas aqui, estão apontadas, e que é uma tarefa hercúlea nesse sentido, não nos impede
de lutar sim por políticas públicas, mas saber que dentro daquilo que a gente vem discutindo, e pelo menos como eu venho entendendo a arte pública, parece que ele não cabe nesse velho mundo. Não deixe ninguém entender. Entendeu? A ideia é de que a luta de classe acabou, o mundo é assim mesmo, e a gente tem que contemplar esse mundo, tentar mudar as coisas dentro dele, não é? Não está insuportável viver nesse mundo? Vocês não estão sentindo aquela coisa chata? E eu também acho que talvez não seja possível a gente ter isso do jeito que a gente sonha. Mas eu penso primeiro uma coisa, eu não estou fazendo isso para mim. Entende? Eu estou acrescentando dados à discussão. Segundo, eu não posso esperar ter um mundo melhor para eu fazer um mundo melhor. Também não existe isso. Então, não é a certeza que amanhã vai ter um governo soltando dinheiro para a gente que me faz fazer isso. É a certeza que eu tenho uma função, que eu tenho um compromisso com o mundo onde eu vivo, eu tenho ideias a respeito do mundo e eu luto por elas. Eu não posso fazer outra coisa do que aquilo que eu acredito. Como que, desse tamanho, a gente consegue reverter esse quadro? Ou nos salvamos todos ou estamos todos perdidos. Não há salvação individual. Hoje eu só consigo sentir que o futuro existe quando vejo vocês aqui. Quando vejo que vocês estão trabalhando na Serra do Caparaó, no Mato Grosso do Sul, na Amazônia, em Goiás, em todos os lugares, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Somos muitos. Aqui já somos muitos. Nós somos muito mais pelo Brasil inteiro e nos multiplicamos como uma peste. Uma peste, porque a multiplicação de pessoas como nós significa uma contaminação total de tudo isso que é transgênico, que parece que é eterno e imune a qualquer ataque de bicho na semente humana. Entende? Nós significamos o carujo da soja. Nós somos o que pode estragar a semente da soja. Entende? Mas vem vindo, porque a tendência é que nós todos sejamos imunizados com a soja transgênica. Se nós quisermos, nós poderemos fazer uma cultura altamente transgenicada. A cultura dominante é transgênica, ela é eterna, ela é do mesmo jeito. Vocês vão ter Hello Dog hoje, ela é igualzinha ela foi há 50 anos atrás. Está imobilizado igual uma semente de soja transgênica. Eu não sei o que significa para a agricultura uma soja transgênica, mas eu sei o que pode significar para o ser humano uma cultura transgênica. Mas, gente, eu não consigo evitar de olhar para vocês e pensar que o futuro está aqui. O futuro está aqui. Os gregos dizem, o futuro só acontece no presente. Então não existe futuro. O futuro só acontece no presente. Nós somos uma possibilidade diferente do que está aí. Se vocês olharem para o mundo como ele está, qual é o futuro? E aí que a gente encontra soluções para o teatro e para a vida. Uma reunião como essa me lembra 68. O que é 68? Quando a juventude do mundo inteiro se levantou para dizer chega. Foram trucidados, foram caramba, quatro, mas tentaram. Vocês estão tentando, com mais possibilidades que os caras de 68. Vai
e devagar com os anos, 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 e devagar com os anos.